Eu aposto que você alguma vez na vida já se fez essa pergunta: será que eu sou otimista ou será que eu sou pessimista? Essa é uma pergunta um tanto quanto natural na nossa cultura. Eu já me fiz essa pergunta e eu acho que você também já se fez essa pergunta. E uma das primeiras ocorrências que esse questionamento apareceu na minha vida, talvez também tenha sido o seu caso, foi quando me foi apresentada aquela reflexão do copo d'água. E aquela historinha, né? O copo de água cheio até a metade. Ele é um copo meio cheio ou meio vazio? Geralmente é assim que a gente entra em contato com essa questão de o olhar pessimista versus o olhar otimista. Se você é otimista, você prefere ver o copo meio cheio. Se você é pessimista, você prefere ver o copo meio vazio. Mas claro que isso foi só o primeiro momento, né? Mas nesse primeiro momento que eu olhava para essa questão do copo de água, eu tinha um pouco de estranhamento com essa questão, né? Meio cheio, meio vazio. Como assim? É as duas coisas, né? Tá cheio até a metade, da metade para cima tá vazio. Aí em cima desse estranhamento meu entre ter que escolher meio cheio ou meio vazio, eu dava a mim mesmo essa resposta de que não, o copo está meio cheio de água e meio cheio de ar. Então é uma análise mais realista. Então eu acabava chamando a mim mesmo de realista, porque eu não vou falar nem só que tá meio cheio, nem só que tá meio vazio. Eu vou olhar, vou tentar ser objetivo naquilo que eu olho. Mas mesmo quando eu buscava essa certa objetividade, eu continuava olhando para o copo meio cheio de água, né? Um copo com água até a metade, olhava para aquela água e para o potencial daquela água de eventualmente matar a minha sede. Portanto, se eu estiver com sede, eu tenho água, pelo menos ali metade de um copo com água para matar a minha sede. E isso, claro, se estende além dessa analogia do copo de água. Eu acabei tentando levar esse olhar dito mais realista para tudo que eu ia tentar olhar, tudo que eu ia tentar analisar. Eu sempre tentava ver as coisas pelo que elas realmente são. Eu tentava ser de alguma forma objetivo, mas sempre a partir do meu olhar dito objetivo, eu tentava tirar possibilidades. Já que isto é a realidade, o que eu tenho de possibilidade? Já que eu tenho um copo com a metade de água, eu tenho a possibilidade de matar a minha sede. Uma vez que eu fui identificando essa constância no meu pensamento de tentar fazer uma análise realista das coisas e enxergar a possibilidade nessas coisas, eu comecei a me ver meio próximo assim de algum tipo de definição de otimismo, porque afinal de contas era como se eu estivesse tentando olhar pelo lado bom das coisas. Eu tenho um copo com metade de água e eu posso beber essa água, posso matar a sede. Eu estou tentando olhar o lado bom das coisas. Então, será que eu seria um otimista? Mas ao mesmo tempo, toda vez que eu ouvia falar de otimismo, pelo menos aqui no conceito dentro do senso comum, eu associava esse termo otimismo com um certo teor de ingenuidade, um otimismo como sendo alguém que realmente tampa os olhos para não ver questões problemáticas, tampa os olhos para não ver problemas, para não se entristecer com os problemas e conseguir assim de fato ver só o lado bom da vida. Alguém que está fazendo esse movimento forçado de só quero ver a coisa boa, só quero ver o lado bom. E com isso eu não me identificava, com esse teor de ingenuidade de eu vou ver só o lado bom e eu não quero saber do lado ruim. Eu vou ser feliz porque eu estou escolhendo aqui só ver coisas boas. Eu não me identificava com isso e, na verdade, quanto mais o tempo passava, conforme eu fui crescendo, amadurecendo, estudando mais, principalmente estudando mais coisas relacionadas ali a ciências humanas, né? História, geopolítica, filosofia, eu fui me deparando cada vez mais com mais problemas que são muito reais. Então, a cada vez mais o meu olhar para o mundo, o meu olhar que pretendia ser realista, estava encontrando uma realidade da qual não gostava tanto, uma realidade cheia de problemas. Seja ali no que eu estava estudando, ou seja ali no que o jornal estava me mostrando de manhã, de tarde, de noite, aquela série de notícias horríveis que a gente vê no jornal e fica tipo, o mundo é uma desgraça. Então, cada vez mais eu estava enxergando aspectos cada vez piores sobre o mundo e ia crescendo dentro de mim uma desconfiança de que o mundo poderia ainda ser bem pior do que eu imaginava, bem pior do que eu poderia estar constatando ali a partir do meu mundinho, a partir da minha perspectiva limitada. Então foi crescendo dentro de mim essa perspectiva de que a realidade não é tão boa assim e ela pode ser muito pior do que eu imagino. E junto com isso, uma possível perspectiva de que talvez eu fosse uma pessoa
pessimista, uma pessoa que olha para as coisas e olha para os problemas das coisas e é pessimista nesse sentido. Mas mesmo assim, esse diagnóstico de pessimista, eu não achei ele muito adequado para mim. Por quê? Porque mesmo tendo esse olhar para os problemas do mundo se ampliando cada vez mais, mesmo ganhando cada vez mais esclarecimento, cada vez mais conhecimento de problemas reais, eu nunca deixei essa realidade totalmente problemática e triste me abalar de forma que eu acordo assim, olho para o mundo, olho para a vida e falo: a vida é triste, não há nada que a gente possa fazer e é só dor e sofrimento. Esse tipo de perspectiva eu nunca tive e, na verdade, o oposto. Apesar de tudo que eu fui conhecendo, de problema, eu consegui preservar essa capacidade de vestir um sorriso no rosto. Apesar de todos os males desse mundo. Carregava ali comigo preocupações, carregava tristezas, mas também carregava alegrias, também carregava um certo otimismo em relação a algumas coisas, uma certa esperança. Então eu não conseguia simplesmente falar que sou pessimista, apesar de ainda ter vários contrapontos para não conseguir falar de forma enfática, sou otimista. Bom, essa questão, então, meio que foi se adormecendo com o passar do tempo, porque, afinal, eu não estava encontrando uma resposta óbvia, não sou, obviamente, otimista, não sou, obviamente, pessimista, eu estou em algum lugar aqui no meio termo, tenho meus momentos pessimistas e meus momentos otimistas. A questão foi adormecendo, conforme não encontrou uma resposta, assim, cravada, definitiva, mas conforme eu fui me reaproximando da filosofia, eu fui lendo algumas coisas de filosofia, eu fui vendo a perspectiva de filósofos sobre a vida, sobre o mundo, esse tipo de coisa. Essa questão viu um retorno, ela viu um momento para se reacender e voltar à tona. Justamente porque, a filosofia, ela faz a gente se debruçar em cima de questões que talvez se percam caso a gente não tenha essa fagulha filosófica de inquietação, de se perguntar e de questionar e de investigar a fundo. Conforme eu fui me expondo a esse tipo de ambiente filosófico, várias questões ressurgiram, inclusive essa questão sobre otimismo e sobre pessimismo. E não só a questão sobre se eu sou otimista ou se eu sou pessimista, mas também sobre o que é ser otimista, o que significa ser otimista e o que significa ser otimista nos dias de hoje. Bom, uma leitura muito particular que me fez resgatar muito desse olhar para essa questão do otimismo foi a leitura de Paulo Freire. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, ele foi um pedagogo, um educador. Ele tem ali algumas obras, a primeira obra dele que eu conheci foi a Pedagogia do Oprimido. E quando eu me coloquei a ler aquele livro, eu estava ali conhecendo a perspectiva de mundo que tinha Paulo Freire. E ele tem uma perspectiva de mundo muito interessante, muito peculiar e com a qual eu me identifiquei em muitos aspectos. Conforme eu fui lendo o livro, eu pude perceber na forma que o Paulo Freire trata dos assuntos, na forma como ele discute, na forma como ele discute problemas e propõe soluções e etc. Eu pude perceber nitidamente um certo teor otimista, um certo teor vivo, uma filosofia muito viva e otimista e inquieta e que quer pegar problemas e resolver problemas. E é a partir daí, dessa noção, dessa interpretação de Paulo Freire como sendo um filósofo, um teórico otimista, que eu comecei a me perguntar sobre o que seria otimismo. Porque, ao mesmo tempo em que Freire carrega um teor, uma energia muito otimista ao longo das suas obras, ele também está tratando nessas obras de problemas muito sérios, muito estruturais e muito difíceis de serem resolvidos. Então eu tinha praticamente uma aparente contradição. Como pode alguém ser tão otimista, mas ao mesmo tempo tão ciente de problemas tão graves na nossa realidade? Como que dá para se conciliar essas duas coisas? E foi justamente esse contato com Paulo Freire, com esse aspecto da filosofia dele, que é muito otimista por um lado, mas por outro lado é muito ciente dos problemas do mundo, que eu fui aos poucos reformulando a minha própria noção de otimismo. Hoje eu entendo o otimismo não como sendo uma coisa que eu só vejo as coisas boas do mundo, eu só vejo as coisas boas da vida, eu fecho os olhos para as coisas ruins, eu tento ser mais ingênuo para não sofrer com as coisas ruins. Hoje eu tenho uma interpretação do que é otimismo, do que é ser otimista, como sendo essa característica de que você é capaz de olhar para a realidade, de analisar essa realidade
de olhar e se deparar inclusive com os problemas muito graves dessa realidade. E a partir desse olhar muito sério e muito realista, é capaz de se inquietar com essa realidade não agradável, se inquietar com os problemas dessa realidade e nutrir esperanças e nutrir expectativas de uma possível melhoria e efetivamente conseguir traçar passos que possam ajudar você a lidar com essa realidade e tentar transformá-la em algo melhor. Então, o otimista não seria alguém que acha que tudo está bem ou que acha que é só a gente olhar pelo lado positivo, mas é alguém que consegue enxergar problemas, mas consegue sonhar com a superação desses problemas e, eventualmente, colocar em prática esse sonho, colocar em prática essa superação desses problemas. E a partir dessa perspectiva, dessa reinterpretação de o que é ser otimista, eu posso dizer que eu considero a mim mesmo, sim, como uma pessoa muito otimista. E não um otimismo ingênuo que não quer ver os problemas do mundo, mas um otimismo muito realista nesse sentido de que olha para a realidade, olha para as coisas como elas são, procura efetivamente problemas, mas procura esses problemas com a intenção de resolvê-los, com a esperança de resolvê-los, com a esperança de estabelecer ali uma teoria e uma prática aliadas para justamente superar esses problemas. E é ao acreditar nesse tipo de procedimento, nesse tipo de prática, que eu me vejo enquanto uma pessoa muito otimista. E ainda mais, eu acho que a única boa opção, a única boa alternativa que nós temos é ser otimistas, porque o mundo é um lugar cheio de problemas. A nossa realidade é muito problemática, alguns problemas são muito sérios, muito graves e muito difíceis de se lidar. E frente a esses problemas, a gente tem duas possibilidades, duas perspectivas a se adotar. Ou uma perspectiva otimista, nesse sentido de olho para essa realidade problemática, com a possibilidade de sonhar em uma melhora e eventualmente praticar algo que possa tornar essa realidade melhor. Ou olhar tudo isso com uma perspectiva pessimista e resignada e quietista, que olha para tudo isso e fala as coisas são assim mesmas e eu vou só aceitar todos esses problemas e vou viver com eles e vou ser triste e infeliz a partir dessa perspectiva. Então acho que a melhor forma de existir dentro dessa realidade, que não é uma realidade isenta de problemas, a melhor forma de existir é ser otimista, porque a partir do momento que a gente tem esse olhar para toda a quantidade imensa de problemas que tem por aí, como que a gente pode existir de maneira confortável, de maneira feliz, se estamos nos deparando com tantos problemas e não possamos sonhar com um mundo melhor e não possamos propor práticas, propor teorias, propor algo que possa se colocar na direção de superar todos esses problemas. Então, enquanto uma pessoa otimista, eu não tento limitar a minha interpretação do mundo, eu me jogo mesmo na análise desse mundo, eu me jogo mesmo com um olhar sério para esse mundo, eu tento mesmo enxergar os problemas, entender os problemas. Esses problemas muitas vezes me entristecem muito, muitas vezes me deixam com um certo desespero, mas eu continuo fazendo isso justamente baseado nesse otimismo de que ao analisar os problemas, quem sabe eu posso encontrar uma solução para esses problemas. E eu acho que é essa atitude otimista que é uma atitude muito importante para a gente lidar com a realidade, para a gente tocar as nossas vidas e talvez seja uma atitude que falte um pouco nos dias de hoje. Portanto, se você se identifica com essa atitude otimista, eu tenho isso para te dizer. Eu acho que o mundo precisa de você, o mundo precisa da sua atitude otimista, da sua perspectiva otimista. E se você ainda tem um resquício de otimismo aí guardado em você, eu acho que vale a pena nutrir, porque não sei se existe uma forma mais confortável de existir num mundo problemático do que essa atitude otimista, que se dispõe a olhar para os problemas da realidade e mais ainda se dispõe a discutir possíveis soluções e colocar em prática alguma coisa que possa ajudar na superação desses problemas. É isso então, minhas queridas pessoas otimistas. Espero que vocês possam nutrir muito otimismo aí dentro de vocês, porque o mundo precisa desse nosso otimismo. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Carrego comigo essa esperança, esse otimismo e espero encontrar você em um próximo vídeo.